Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala galera, mais um Faithful Talk BR, trazendo aqui o recap do jogo dos 49ers contra os Bucks e a preview do jogo contra os Falcons agora em prime time. Hoje estou eu aqui, Matheus, como host. Nós estamos não tão desfalcados quanto os 49ers, mas um pouco desfalcados hoje, mas a gente ainda tem a ilustre presença do André. Fala pessoal, aqui é o André e estou sentindo as minhas forças indo embora. Se eu pudesse dar um take para hoje, seria isso ou um já acabou, Jéssica? Pessoal, lembrando de pedir para vocês não deixarem de seguir a gente no Instagram, no X, no Spotify, no YouTube. E por mais difícil que esteja sendo a temporada, a gente vai seguindo junto até o final. Isso aí. Então, galera, para essa semana desse jogo contra os Bucks fora de casa, a gente esperava uma partida difícil, mas foi mais difícil do que a gente esperava. A gente, em hipótese nenhuma, sonhava com essa realidade que a gente se deparou, que foi a perda do Warner, que é basicamente o jogador mais importante da defesa que a gente tinha em campo. Então, a derrota, que poderia ser algo assim bem factível, bem provável de acontecer, embora a gente torcesse para o contrário, ela veio com esse ar ainda de decepção, que foi a perda do nosso melhor linebacker e coração da defesa. A reação de todos os jogadores foi de assim, espanto total. Mais espantoso ainda foi o Warner sair sem nem esboçar um choro depois de ter o pé virado com a tíbia quebrada e ligamento rompido. E o que fica para agora é... Eu não sei, André. Me diga você. Cara, nós comentamos que era um jogo, de fato, eu via o Buccaneers como um time bem pau a pau com o 49ers, né? Claro que o Niners vinha de uma vitória contra o Rams, que eu acho até que é um time melhor do que o Buccaneers, pelo menos nesse momento da temporada. Então tinha chance, mas sem dúvida o pior resultado que fica dessa semana foi a lesão do Fred Warner, que é um tipo diferente de jogador, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas acho que não tem como não chamar atenção para essa derrota dentro da derrota, né? Talvez até mais importante do que perder esse jogo, que é um campeonato longo, é perder um jogador desse calibre num time que já está esfacelado por lesões, né, Matheus? Exatamente. E assim, quando a gente olha no âmbito mais geral, o 49ers ainda é líder da divisão. Foi uma semana onde o 49ers e os Cardinals perderam, Seattle e os Rams ganharam, mas o 49ers tem 3 vitórias dentro da divisão, e mesmo com o score de 4-2, que é empatado com o de Seattle e o dos Rams, continua como líder. O 49ers lutava pela primeira seed na NFC com o Bucks, quem ganhasse levava. O Bucks agora é o único time 5-1 da NFC, porque os Lions também perderam para os Chiefs na segunda-feira. E assim, a gente vai discutir durante esse episódio para saber se dá para sonhar com playoff, se o sonho acabou, o que pode acontecer agora. É isso aí. Então, pessoal, falando do nosso ataque, que acaba que todo começo de temporada a nossa expectativa é que seja o principal setor do time, já que o nosso head coach é um gênio ofensivo. Ele ainda deixa algumas interrogações e tem alguns pontos que a gente queria destacar dessa semana, em especial. O primeiro ponto é que a gente teve um TD corrido, né? Finalmente. A gente já estava há 6 semanas na liga, o único time sem um TD corrido. E mesmo assim foi uma corrida de 1 jarda, se eu não me engano.
do CMC, mas finalmente saiu. Quem diria, né, que o time do Shanahan demoraria tanto tempo para fazer um touchdown corrido. E logo contra a melhor defesa da liga, uma das melhores defesas da liga contra o jogo corrido. Mas se a gente fosse sensacionalista e tivesse analisando o jogo só por esse take, isso poderia ser de fato algo que chamasse atenção positivamente, porque basicamente foi aquela jogada ali na red zone que saiu esse touchdown do McCaffrey. E depois não teve mais nada, né? O jogo corrido sumiu, mesmo que o Shanahan continuasse tentando chamar o jogo corrido. é, o McCaffrey teve 17 carregadas para 54 jardas, mas ainda uma média de jarda por tentativa muito pequena. 3,2 é uma média baixa se a gente for considerar o San Francisco 49ers, né? Então, é, isso ainda é um problema muito sério, né, Matheus? Isso é bizarro pensar. Eu não imaginava jamais ver um time de São Francisco com o Kyle Shanahan tendo um running back que é Hall of Fame e ainda bizarramente é um dos poucos jogadores que não se machucaram ainda e não consegui produzir. Cara, é assustador, principalmente pensando no fato que a gente não teve uma corrida memorável essa temporada. Toda temporada o Shanahan consegue tirar uma corrida ali de umas 30, 40 jardas em um mismatch. Assim, eu levanto a questão que será que a ausência do Kittle é tão sentida assim no jogo corrido? Ou um ponto que acho que a gente pode abordar futuramente, ainda hoje, será que essa OL é tão incompetente na corrida quanto ela está sendo na proteção do passe? Assim, a gente gosta de analisar dados e ver estatísticas específicas e, claro, ver o que acontece em campo. Se a gente for pegar os dados da eficiência, se a gente for pegar, por exemplo, o pessoal do PFF, eles têm boas notas para a OL dos 49ers. É impressionante, assim, não é? Porque quando a gente está assistindo ali em campo, a gente pensa, pô, pelo amor de Deus, é a pior linha ofensiva da liga. Eu acho que isso tem impactado sim no jogo corrido. Mas, cara, pode ser um problema sistêmico mesmo. Como você falou, a falta de bons bloqueadores que não sejam jogadores de OL. É, eu ainda acho que o McCaffrey, ele tá aí como se fosse na Fórmula 1, né? Que um milésimo de segundo faz diferença. Eu acho que ele ainda tá um pouco... não é o CMC elusivo e rápido com a velocidade de outras temporadas. Isso pode ser um problema, mas se fosse para apostar hoje já na semana após semana 6, outros running backs também não têm chamado a atenção, não têm se destacado. Eu acho que o fato do Brian Robinson não ter nenhuma carregada nesse jogo também é algo sintomático, né? É um problema, e eu não sei, assim, vamos para semana 7. Eu não sei se vai ter saída, sinceramente, eu acho que a gente vai ter que acostumar com um ataque dos 49ers que não tem jogo corrido, cara. Impressionante. O que preocupa a gente é que a gente sabe o tanto que o ataque do Shanahan ele é um ataque que ele assim ele tem essas duas pernas, né? Ele não consegue funcionar como a gente já viu ataques funcionando na NFL, onde só o passe, 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 É passe. um, é um ataque run first, não tem jeito. Ele é. O ataque do sistema do Kyle Shanahan que a gente está acostumado é o que o pessoal chama de run first. Ele primeiro é orientado para a corrida, estabelece o jogo corrido e a partir disso você abre o jogo aéreo, coloca o play action como uma ameaça real. Hoje em dia, quem vai cair em play action dos 49ers, né? É, não tem nenhum nível de ameaça quando o QB finge que vai entregar a bola para o running back para poder atacar o campo e alguns mismatch que foi o clássico, até com
qualquer QB funcional do Shanahan. Então, é um negócio meio desesperador, assim, né? Eu vou deixar para a gente comentar sobre as possibilidades de melhora no, no nosso preview do jogo contra os Falcons, mas é basicamente isso que você falou, André. Eu não vejo assim soluções, mas o gênio ofensivo não sou eu. Vou deixar isso para o Kyle Shanahan resolver. É o suposto gênio ofensivo. Não, tô O brincando, mas... suposto gênio ofensivo. E você, André, que destaque que você traz desse Cara, ataque da semana 6? eu acho que uma outra coisa que, já que o jogo corrido não existiu, e aí tá bom, beleza, vamos ser honestos aqui. A defesa do Bucks é muito boa contra o jogo corrido mesmo. O Vita Vea é um grande jogador, não só ele. É difícil correr com os caras. Lavonte David são jogadores extra classe nessa defesa. Eles historicamente têm isso como uma vantagem, mesmo com um monte de lesões do lado de lá também. Mas já que o jogo corrido não entrou, eu acho que tem um evento que aconteceu durante o jogo que foi muito estranho, né? E acho que isso, de certa forma, representa um pouco da dificuldade que o time também teve no jogo aéreo. Que foi aquela história do John Jennings, cara? Ele batendo boca com o Shanahan na sideline. Depois o cara... ele teve 3 targets, se eu não me engano, no jogo inteiro. E... Ele teve Recebeu uma uma bola. recepção para 7 jardas, cometeu um false start, cometeu um holding bizarro que matou uma campanha na red zone. Que é isso, cara? É, Depois ele deu uma declaração também no fim do jogo que foi meio estranho, né? A forma como ele falou. Eu acho que ele foi um personagem, um destaque bastante negativo, porque ele é um wide receiver que está em anos de contrato. Esperava-se que ele aparecesse nas jogadas mais decisivas. Não sei, cara. Uma coisa estranha demais que aconteceu nesse jogo, né? assim, a gente sabe que ele tá com lesão, né? Tá com a costela machucada, tá com, sei lá, vários problemas fisiológicos ali, como todo jogador do 49ers parece enfrentar essa sina. Mas assim, do jeito que foi, me lembrou muito o episódio da semana anterior, se eu não me engano, do técnico, foi da semana anterior, do técnico dos Cardinals, com o running back deles que dropa a bola antes de entrar na end zone. Me lembrou assim, né, devido dando As proporções, as né? proporções exatamente, mas assim, é lastimável você num jogo onde você está correndo atrás do placar, fora de casa, o seu head coach brigando com um cara que era para ser a referência ofensiva ali do seu quarterback, que não é o quarterback titular, porque era isso que se esperava do Ron Jennings. Era isso que eu acredito que ele mesmo esperava dele, tanto que ele É, apostou em não assinar um contrato para mostrar que ele é capaz para que nessa free agency que vai entrar na próxima temporada ele assine mais um grande contrato. E não foi isso que ele mostrou. Ele mostrou é, assim, talvez uma falta de profissionalismo, sim. que assim, até de entender uma questão de hierarquia ali, por mais que a atitude do Shanahan não seja a mais louvável e digna de aplauso ali, querendo ou não, ele é a hierarquia ali dentro do campo, talvez fosse o momento dele abaixar a cabeça e sair. E ele prejudicou. Acho que bateram boca porque ele estava insatisfeito por não estar recebendo targets, né? Contrapartida, o Kendrick Bourne teve mais um jogo excelente com 5 recepções, 142 jardas. Tudo bem, ele também fez algumas cagadas. Aquela primeira interceptação do Mac Jones foi basicamente culpa dele. Ele errou a leitura do jogador que vinha pela blitz e, enfim, correu a rota que não deveria ter corrido. Ele deveria ser a hot read do Mac Jones, que fez a jogada correta, digamos assim. Mas depois ele mandou bem. O Bourne, se eu não me engano, ele teve um drop normal, mas um cara que teve 142 jardas numa partida, não dá para dizer que ele foi mal, né? Ele teve mais um jogo bom, só que o que a gente esperava é que o Jennings aparecesse, né? Ele claramente é o melhor wide receiver desse time. Talvez Disponível, né? disponível, claro, lógico, né? Dentro nessa partida. É, Enfim, foi uma das caras dessa derrota.
E igual você falou, o Borne ele parece muito um carro a álcool. Ele sempre começa dando aquela engasgada e depois ele engrena. Continua sendo o alvo de confiança do Mac Jones em vários momentos da partida, né? Ele apareceu, né? Eu acho que todo mundo ficou bravo com ele ali no, na primeira interceptação, claro, né? Depois que ficou. Ele mesmo na sideline falou que a culpa foi dele, né? A pessoa na transmissão destacou isso. Mas depois ele fez um grande jogo, cara. Eu achei que o Bourne, ele não foi, ele foi de longe uma das poucas coisas positivas que a gente pode tirar dessa partida. Fez recepções em momentos-chave, apareceu ali quando a gente precisava, mas ainda não foi suficiente, né? E com relação ao que apresentou pra gente o Mac Jones nessa partida, eu não diria que ele é o culpado desse ataque não ter pontuado tanto que a gente esperava. Assim, dos maiores culpados, talvez ele seja o menor ali, principalmente sabendo que ele também foi para o jogo como inquestionável, com uma lesão na costela, uma lesão no joelho, e assim, você tinha comentado no episódio passado que para a gente ganhar esse jogo, a gente precisaria que o Mac Jones continuasse jogando do jeito que ele estava jogando, e assim, as jardas ele entregou, os passes, a progressão dentro de campo ele entregou, mas infelizmente ele não protegeu a bola tão bem quanto ele protegeu dos outros jogos. Ele não cuidou da É, bola tão bem. E você acha que isso se deve ao quê, o André? É a chamada do Shanahan? É a OL que não está ajudando? É a falta de opção de talento nas skill positions? a cirurgia, né, que a gente colocou na pauta aí. A cirurgia? Não, não vou. Eu falei que eu não ia criticar o Mac Jones depois do jogo que ele fez contra o Rams. Mas. E mantenho, viu? Inclusive, eu concordo com você. Eu acho que ele não foi o culpado dessa derrota. Não foi mesmo. Inclusive, ele fez boas jogadas mesmo durante o jogo. A gente já falou, teve a interceptação, que foi mais um erro do Bourne. Depois teve uma outra interceptação que eu concordo, foi erro dele, mas assim, é o Mac Jones, cara. Não dá pra gente esperar dele e do que pagam pra ele que ele vai ser páreo pra fazer frente a um jogo contra um bom time, contra um outro quarterback muito inspirado. É, eu acho que nessa questão assim, né, a maior dificuldade que ele teve foi a OL, na minha opinião. Ele não é um quarterback muito móvel, né? Ele não tem a capacidade de estender jogadas como o Bird tem. É, mas ele teve um dia muito difícil, cara. Ele sofreu uma quantidade de pressões que ele, surpreendentemente, não sofreu contra os Rams, embora ele também tenha passado maus bocados lá, mas num determinado momento ali, acho que até na hora-chave do jogo, né? Quando ele sofre o fumble, e inclusive ele sofreu, sei lá, uns 3 ou 4 fumbles nessa partida, mas quando ele sofre ali aquele no final que os Bucks recuperam a bola, é, eu nem acho, honestamente, que ele poderia ter jogado bolas fora, né? Simplesmente ele tinha que fazer uma jogada, não tinha tempo, não tinha condições nenhuma e é o que é, né? Eu não É, acho também que o Shanahan atrapalhou ele em termos assim de chamar um jogo ruim pra ele, né? A gente tem lá no grupo que a gente participa o nosso amigo o Dimas Dion, abraço pra ele. Ele falou que a culpa foi do Shanahan. Mas assim, eu acho que o Dimas tava maluco. O Shanahan não, não vejo que ele chamou um jogo ruim pra cima. Não tem o que fazer, cara. Não tem jogo corrido. É, se dependesse do Shanahan, ele correria 50 vezes com a bola e 49ers gastariam, sei lá, 38 minutos no relógio e ganhando o jogo. E como ele já fez algumas outras vezes. exatamente. Mas não tem o que fazer. Muito difícil. E assim, igual você mesmo comentou durante essa semana,
O Mac Jones é um pocket passer, né? Ele não tem a É, mobilidade do Purdy, ele não tem a capacidade de improviso, e isso só evidencia ainda mais as falhas da nossa linha ofensiva. é, Porque quando a gente tem um quarterback móvel, mais móvel, como é o caso do Purdy, quando a pressão chega, às vezes ele com as próprias pernas dele estende a jogada, acha um passe sim. ou converte um first down, mas não é o caso do Mac Jones. E aonde a gente esperava que a gente teria assim, um consenso de, olha, a gente pode usar como apoio esse jogador para uma linha ofensiva capenga, também não está vindo. Senhor Trent Williams não está entregando nada essa temporada. Tá feio, cara. Um cara que recebe o salário dele, com a história dele, não tá bem mesmo. Por mais que alguns números ali no Analytics, como eu disse, mostrem que essa OL talvez não seja a pior da liga, mas não tá boa, cara. Não dá pra dizer que essa OL vai levar um time todo fodido, todo machucado, com um quarterback reserva para vencer jogos importantes. Não é uma coisa que se sustenta. Eu acho que o resultado da semana passada ele pode ter sido muito mais assim fruto de um jogo de divisão contra um adversário que historicamente os 49ers jogam muito bem. Eu não Sim. sei se a gente vai conseguir sustentar e repetir uma performance daquela em outro contra outros adversários. Vou aproveitar o gancho para passar para a parte da defesa, principalmente agora que assim o coração da nossa defesa foi arrancado de maneira cruel do nosso peito, enquanto o nosso pulso ainda pulsava. Então, assim, eu nunca, de verdade, eu durante o jogo, eu entrei num estado de atonicidade indescritível, onde eu não falava assim, não importa mais, não importa, não tô nem aí. Perca, tipo, se perder o Warner vai voltar, se ganhar o Warner vai voltar, então nada mais importa. Foi tipo assim devastador. E se pra mim, telespectador do Brasil foi devastador, imagina para a quantidade de calouros que a gente tem nessa defesa É, dentro de campo, quando você tem tipo o seu capitão, o seu literalmente o cara que é o momento da defesa, ele é aquele moment changer, né? Aquele cara que é. impulsiona, machuca. O, a gente falou do Jennings, né? Na entrevista que ele deu pós-jogo, ele disse que ele estava lá na sideline e quando ele viu a gravidade da lesão, ele teve vontade, começou a passar mal, cara. Teve vontade de vomitar, e provavelmente todo mundo deve ter sentido alguma coisa, que foi isso que você disse, né? É, uma coisa é perder o Nick Bosa, que é talvez o jogador de maior valor, vamos colocar assim por posição, é o jogador premium na defesa. Outra coisa é perder o coração da unidade. Uma coisa é você perder um jogador que vinha de fato na briga para ser o MVP defensivo da temporada. É uma porrada grande ao ponto que isso refletiu no jogo, né? A defesa começou bem, eu achei que eles conseguiram segurar o ataque dos Bucks ali enquanto o Warner estava. Depois que o Warner saiu, teve um drive que foi ok. Mas ali eu imagino que o Buccaneers fizeram os ajustes. Inclusive, eles têm um excelente coordenador ofensivo agora, depois que o Cohen saiu. E eles simplesmente patrolaram, né? A defesa foi absurda, assim, negativamente, depois que o Fred Warner saiu. Parece que todo mundo sentiu mesmo. Cara, é difícil, né? Não tem nem muito o que falar, né? É uma perda, assim, daquelas que coloca a temporada em, Em em, xeque, né? em xeque, né? Eu acho que é isso. É uma perda que a gente vai sentir e não tem como substituir, né? Eu tava ouvindo hoje um outro programa que eu acho muito legal também, com um podcast com o Tim Kawakami e o Matty Barrows, e eles falaram, olha, cara, beleza, você perdeu
o Fred Warner, né? Quem que você vai trazer para substituir? Você vai trazer o Luke Kuechly de 2015? Vai trazer o, o Patrick Willis de 2012? Não tem, os caras não tem jeito. Então, assim, é, é fazer os ajustes que puderem ser feitos, mas foi, assim, de longe, o pior resultado possível nessa partida, né, cara? O problema maior nosso, André, pelo menos que eu vejo agora, é a perda que o 49ers tem, não só da peça e desempenho técnico do linebacker Fred Warner, mas do shot caller, da extensão de defensive coordinator que o Saleh tinha em campo quando ele tinha ali o Fred Warner para arrumar a defesa na hora dos segundos finais que antecedem a jogada do ataque adversário. Você não ter esse jogador ali, mesmo que você trouxesse um linebacker absurdamente capaz, talvez ele não conseguisse, não só talvez, mas muito provavelmente ele não conseguisse desempenhar o papel que o Warner desempenha. Então, assim, essa defesa que já estava sentindo muito a falta do Bolsa, mas a gente falava assim, tá, a gente não está conseguindo encaixar o pass rusher, mas se a gente traz um pass rusher numa possível trade, talvez a gente consiga compensar a ausência do Bolsa. Agora a gente tem um problema muito maior, que é compensar a ausência, talvez ali do técnico dentro de campo que o Warner desempenhava. Isso, ele era o que o pessoal costuma chamar, né? Assim, não é exatamente pelo fato de ser o Fred Warner, né? Acho que mais pela posição que ele joga ali como middle linebacker, é o quarterback da defesa. Quando você pede um quarterback de elite, é muito difícil substituir mesmo. E o Bethune vai ter aí uma tarefa muito difícil. Já disseram, a gente está gravando esse episódio na terça, já disseram que não devem ir atrás de uma reposição para o Warner via trade. Existe a possibilidade de procurar outras opções free agents no mercado. Uma delas que foi aventada é o Eric Kendricks, linebacker que estava no Cowboys e acho que ele tá como free agent, né, se eu não me engano. E, enfim, a gente tem essa dificuldade de fazer de encontrar esses substitutos, né? Eu acho que uma outra questão aí, já partindo para um outro destaque dentro destaque negativo dentro da partida, é que depois que o Warner saiu, a defesa, você bem colocou, parecia um bando de garoto que sem referência, sem nada, até porque era mesmo, né? Esse time aí tinha dois veteranos, três, né? Se a gente jogar aí o Lenore, que seriam as referências dos caras em campo, né? Depois saiu, perdemos o Bosa, perdemos o Warner. O Lenore, assim, tudo bem, ele é um bom jogador, mas ele não é um nível de capitão como esses outros dois eram. Sim. E eu acho que o que fica é uma defesa formada por jogadores muito inexperientes, jogadores que têm algum potencial, mas outros caras que são basicamente normais aí. Eu não acho que, por exemplo, o Dee Winters vai dar um salto. Eu não acho que o Bethune é o cara que vai também se colocar em jogo. O calor, o Nick Martin, nem está sendo aproveitado, né? Acho que é um cara que é mais um prospecto para o futuro. E difícil, viu? A defesa É, mostrou isso ali. Os Bucks fizeram o ataque do Buccaneers, eles basicamente deitaram e rolaram depois que o Warner saiu. Tudo bem. E aí eu acho que é até importante a gente destacar o mérito deles. Eles têm um ataque muito bom e eu falei isso na semana passada e reitero. Eu acho que, e pelo visto, depois dessa partida, né, mas a NFL adora essas histórias, né? A crônica esportiva ali em torno da NFL adora
narrativas. E eu acho que a narrativa do Baker Mayfield como candidato a MVP, ela ganhou pontos. Ele jogou, de fato, como um MVP. Fez jogadas, Principalmente por ganhou o tá, jogo. tá tão desfalcado no ataque quanto a gente tá. Exatamente, cara, exatamente. Eles estão com uma OL destroçada, eles Eles não tinham têm o wide Ebuka, receivers. perderam o Ebuka durante a partida e o cara fez chover, mano. Ele fez chover mesmo. Tudo bem, era uma defesa soft pra cacete, mas ele jogou como se. Ele ganhou esse jogo. Ele Baker fez o que ele Mayfield precisava fazer. ele ganhou esse jogo. E assim, E a gente tem alguns status preocupantes pro 49ers, né? Que são a maior sequência da NFL sem uma interceptação, que são agora 12 jogos. O 49ers está batendo recordes negativos. E um stats que eu queria trazer, que eu acho assim, achei interessante, principalmente antes do jogo, né, onde a gente vinha cogitando a possibilidade de trazer um edge para substituir o Bolsa, não para substituir, mas para botar o time competitivo de novo, porque igual o Pedro falou semana passada, às vezes a pressão em si, o resultado que você quer de gerar pressão no quarterback não é nem o sec, mas sim a pressa de fazer uma jogada e gerar uma interceptação. Então a gente sabe como que uma DL competente ela colabora para uma secundária. Que por mais que não seja tão qualificada quanto costuma ser as DLs do 49ers, acabam produzindo. Mas agora com esse lapso, esse buraco na DL, a gente vê uma secundária muito sensível. E o stats que eu queria trazer é que o 49ers ele tá 7-14 no recorde deles, tipo, desde que o Bolsa chegou, né? Em partidas que o Bolsa não está. Ou seja, quando o Bolsa não está, o 49ers ganhou 7 vezes e perdeu 14. Assim, é difícil, cara. É muito difícil ver uma luz no fim desse túnel do, da defesa de São Francisco. Assim, embora eu acho que o Saleh, ele, de certa forma, também tenha batido cabeça ali, aí eu não sei, eu confesso que eu não sei mesmo. A responsabilidade dele no quanto a defesa simplesmente assistiu o Buccaneers jogar depois que o Warner saiu. Eu acho que ele é um cara genial, assim, ele não precisa provar para ninguém que ele entende de montar boas defesas, que ele sabe trabalhar com jogadores, extrair o melhor dos jogadores dele em campo. Mas tá difícil, viu? Essa questão das interceptações, isso também é resultado da falta de pressão, da dificuldade de pressionar o quarterback, fazer com que os QBs cometam erros, se livrem da bola mais rápido. Isso é uma questão muito sistêmica, né? E nesse jogo ficou claro, né? Aquela terceira descida que o Baker cometeu quando ele se livrou de uma rara pressão e conseguiu ganhar com os pés 12 jardas. E o Baker Mayfield não é o Lamar Jackson, ele não é o Josh nem Allen. o Brock Purdy ele é. Nem o Brock Purdy, né? Eu ia falar que ele não era o Mahomes, mas ele não é um QB que pelo menos na NFL, no college ele até fazia muito isso, mas na NFL ele não é um cara conhecido por extensão de jogadas pela mobilidade, correr com a bola. Então, assim, é um problema sério, cara. A defesa, se tem um ponto que eu acho que foi o que custou o jogo. Não acho que o ataque tenha sido o responsável por ter perdido essa partida, não. Acho que pelo contexto como um todo, tudo bem, o ataque fez algumas cagadas, aquela interceptação que gerou logo um touchdown do Buccaneers foi problemático, mas é isso. Né? O 49ers estava vivo no jogo até o final, né? Ele chegou a 8 pontos no último quarto para empatar o jogo. Então, assim, era uma posse só. O que a gente vê é que realmente
foi um dia onde nada deu certo. É E isso. eu não acho que a gente pode culpar o ataque ou o Shanahan. Inclusive, nem acho que a gente pode culpar tanto assim a defesa, porque o baque psicológico que teve ali pós o Warner, se eles tivessem conseguido reverter, aí a gente teria uma narrativa de defesa MVP. Partindo agora para preview do jogo, agora um jogo de prime time, um Sunday Night Football em casa, 9h20, 49ers recebendo os Falcons. O 49ers que agora está 4-2, mas ainda é líder da divisão, recebendo o Falcons, que é uma surpresa, assim, eu duvido que tenha alguém, além dos torcedores do Falcons, que apostava na vitória dos Falcons contra os Bills. Eu acho que nem eles, né? Eu acho que nem o mais otimista torcedor dos Falcons acreditava que eles iam ganhar do Bills num prime É, time, cara. é. Principalmente porque os Bills precisavam se provar depois de uma derrota para os Patriots. E assim, mais uma vez o Bills fazendo aquela sempre não entregando na hora que precisa entregar. Mas enfim, o Bills não é problema nosso. O nosso problema é um Atlanta Falcons que tem um jogador, um calouro. Aliás, um calouro não, mas um running back de primeira rodada, um Bijay Robinson, que sozinho produziu quase que 250 jardas, André. Ele é craque, né? Eu gosto muito de jogar fantasy football. Ele, desde quando ele chegou na NFL, ele prometia, assim, entregar muito. E patinou um pouco ali na época em que eles estavam com aquele ataque do Arthur Smith, que era um ataque assim, muito do Arthur Smith das ideias. E eles agora, eles têm playmakers, né? O Falcons é um time interessante porque eu gosto muito dos jogadores de ataque deles. Eu gosto muito do Bijan Robinson, eu acho o Drake London um cara excelente, também era um baita de um prospecto. E eu gosto do Kyle Pitts, eu acho que ainda tem bala na agulha. E eles. Eu não assisti, eu vou ser bastante sincero, não consegui assistir o Sunday Night Football. Mas eu já tinha assistido outros jogos do Falcons nessa temporada. E eu vou ser sincero com você, cara. Não é uma surpresa pra mim o que eles aprontaram, não esperava, é lógico, né? Mas não é uma surpresa. Eu acho que eles têm um time com talento. Precisam se acertar com relação a quarterback. O Michael Penix é um quarterback interessante, mas não sei se ele ainda está pronto para colocar o time nos trilhos e eles voltarem a disputar a divisão, embora essa divisão seja meio bagunçada, mas acho que não vai fugir do Buccaneers de novo. E é isso. Agora a gente tem aí um time numa fase que eu não gostaria de enfrentá-los, né? No início da temporada todo mundo achava que seria mais um jogo tranquilo, o 49ers com o calendário mais fácil da história da NFL e, para surpresa de zero pessoas, não é mais isso que aparece, né? Que se demonstra e o time vem para um desafio muito grande, muito pesado para domingo. O Falcons vem numa crescente, né? Ninguém esperava que esse Falcons ia estar entregando o que está entregando. A defesa do Falcons conseguiu 2 interceptações em cima do Josh Allen. Tá que a gente sabe que assim, o Josh Allen também não é o primor de cuidado com a bola, embora ele tenha melhorado muito das temporadas de calor, das primeiras temporadas dele, mas ele não é um primor. Mas a defesa do Falcons, igual você sempre gosta de trazer pra gente, está tendo um desempenho assim que está sendo balizado por todas as estatísticas possíveis. E aí até acho que é importante a gente já pode falar um pouco, né, do preview do jogo, né? Essa defesa em termos de dados gerais, né? O Atlanta Falcons, pegando aquela estatística de eficiência de VOA, o Falcons está em 10º lugar no DVOA geral, um time do top 10. E o 49ers está em 22º lugar. Então, um time que, pelo modelo, não está brigando por nada, embora a gente saiba que esteja sim, de fato. É um time que está liderando a sua divisão. E, bom, não é à toa, mas está aí um dado para mostrar. Agora, com relação
as estatísticas de eficiência, o EPA, os 49ers, eles têm o 18º melhor ataque, e o Falcons tem a 5ª melhor defesa. Isso pode ser um problema. O ataque dos 49ers vai pegar pela frente uma defesa que tem jogado muito bem, tem limitado seus adversários a desempenhos ruins, com exceção daquele jogo bizarro do Falcons contra o Panthers, né, que eles tomaram 30-0, mas eu acho que aquilo foi um outlier. Dos jogos que eu vi do Falcons na temporada, não, a torcida do 49ers que tá falando, pô, mas eles tomaram 30-0 do Panthers, cara, não se apega a isso, não vai ser Aquilo isso não é um esse jogo. recorte da realidade. Não é mesmo, né? A defesa eu assisti, se eu não me engano, Falcons contra Bears, acho que foi isso, acho que foi Falcons contra Bears ou contra Vikings, melhor dizendo. E eles não reconheceram o ataque do Vikings. Quando eles estavam com o J.J. McCarthy ainda, foram para cima com tudo, pass rush muito agressivo. E considerando essas lacunas, né, a falha deles em termos de EPA, se a gente for considerar os rankings, seria que os 49ers, eles têm uma defesa, não tem uma defesa elite contra o jogo corrido, mas por outro lado, o 49ers tem o 27º de 32, claro, ataque corrido da liga atualmente. Então uma possível chave, né, para essa vitória seria isso, né, um jogo corrido para cima deles. Eles têm uma defesa contra o passe muito boa, embora o ataque aéreo dos 49ers não seja, né, dos piores também da liga. Mas aí. É um time que vendeu caro a primeira derrota dele na temporada, que foi inclusive para os Bucks, que ganharam da gente. Eles perderam só por 3 pontos. Tiveram aquele shutdown, aquela derrota esmagadora para os Panthers, mas lembrando que esses dois são rivais de divisão, e eles ganharam todos os outros jogos, inclusive do Bills, que para todo mundo é um contender de Super Bowl, é um time que está com uma janela de Super Bowl aberta. O principalmente MVP na temporada, né? Exatamente. E assim, o que preocupa bastante a torcida do 49ers será que a gente vai continuar sendo assolado por essas lesões? Será que tem alguma resposta para esses jogadores que estão faltando, que não voltam mais? Os que já foram e estão para voltar, voltam mesmo? Então, assim, qual que é a sua... Para você, aonde que o 49ers está situado nesse momento, nesse jogo, André? Cara, muito difícil, né? A gente, de novo, estamos gravando na terça-feira. Em tese, quarta-feira é quando eles vão atualizar o Injury Report para a semana, né? Existe a expectativa da volta expectativas mais realistas, né? Que o George Kittle deve voltar. E o Ricky Pearsall, talvez, assim como o Brock Purdy. Eu tô cético com relação a essa volta do Purdy. O problema é que os 49ers estão numa situação complicada também. Eu acho que mesmo que esteja liderando a divisão, os outros times da divisão são times bons. Especialmente Seattle e Los Angeles. Los Angeles, né? Rams e Seahawks. Então, assim, não tem... não é um jogo que dá pra falar assim, olha, tá bom, isso aqui, vamos esperar mais uma semana, vamos com o Mac Jones e bora, dá pra ganhar deles, né? A situação que a gente encontra agora em relação à defesa é devastadora. Eu não tenho expectativa que a defesa do 49ers vai voltar a ser uma defesa de top 10, vai voltar a ser aquela defesa das 3 primeiras semanas, que conseguiram segurar vitórias, né? Que conseguiram vitórias contra times importantes aí dentro do campeonato. Então, eu sinceramente acho que eles vão... Não gostaria que isso acontecesse, mas eu acho que eles vão de novo dar uma acelerada no retorno do Purdy nessa semana. Eu acho que se o Purdy tiver
é, questionável, né, treinar de forma limitada, ele vai pro jogo. Eu acredito que isso vai acontecer. Porque, igual você falou, a gente tem a esperança aí da volta do Kittle, que pode, assim, a gente sabe o tanto que o Kittle pode contribuir pro ataque, tanto na parte de bloqueio quanto na parte de recepção, inclusive com o mental durante o jogo. Então, assim, ele ajuda muito no jogo corrido e no jogo aéreo. O Kittle é uma peça fundamental para o sistema do Shanahan. Mas é um outro 49ers quando a gente tem o Purdy e não o quarterback É, reserva. Que por mais mérito que o Mac Jones tenha em estar 3-1 como sim. titular, é um outro sistema sendo rodado quando o Shanahan pode contar com o Purdy. Então eu também acho que se o Purdy tiver condição de jogo e se for possível que ele jogue sem ter mais um retrocesso na lesão dele, ele deve ir para o jogo. Principalmente porque a gente sabe que, inclusive, o Mac Jones, pelo que o Trent Williams falou, foi para o jogo e teve que tomar aqueles famosos shots, né? Aquelas injeções de Ele tava com uma analgésico para lesão jogar. tava com uma lesão no oblíquo, né? Parece que é uma lesão que causa muita dor. O Brock Purdy já teve jogos assim também. Parece que é um negócio que incomoda muito. E é isso, né? O Mac Jones também não tá 100%. Então, mas eu tenho medo, cara. Eu tenho medo porque eu acho que aquele jogo contra o Jaguars, aquilo foi uma queimada de largada, né? Aquela performance do Purdy não foi uma performance de um quarterback que estava Saudável, né? saudável, né, em condições de jogo. Eu tenho medo deles acelerarem. É, O problema é que a situação não está muito favorável, né? E o não, a 49ers também situação não tem mais gordura para poder queimar. queimar, né? Exatamente. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que se eu pudesse escolher, eu optaria por talvez entregar essa vitória mesmo, arriscar integrar essa vitória, né? Porque o jogo não está perdido até ser jogado, mas preservar o Purdy, principalmente porque a gente sabe que a nossa bye week ainda está muito longe, é lá na É. semana 13. E assim, como desgraça pouco é bobagem, a gente teve uma polêmicazinha essa semana com o Ayuk, você ficou sabendo? Hum, Então, eles começaram a ventilar na imprensa norte-americana que o Ayuk tinha mais uma vez apagado tudo que tinha relacionado com 49ers no Instagram dele. E oh boy. que ele estava mais uma vez fazendo corpo mole, que não estava treinando direito, e que na verdade não é porque a lesão dele não está 100% sarada, mas sim, mais uma vez, um desentendimento ali do jogador com a franquia. Foi desmentido. Isso aqui é só uma. A gente não tem nenhum compromisso com a verdade nesse momento, só com a notícia, mas a gente espera que não seja realmente uma verdade, porque a gente sabe o potencial que esse time tem no ataque com todas as peças funcionais e saudáveis. A gente sabe o tanto que, por exemplo, o jogo corrido do 49ers volta a ser uma ameaça quando você tem que marcar Kittle, você tem que marcar Yuki, você tem que marcar Pearson, você E tem que marcar Jennings. o Ayuk e o Kittle são excelentes bloqueadores, inclusive, né? Exatamente. Não que eu acho que da forma que o time tá jogando faria uma grande diferença o retorno do Ayuk para bloqueio. Mas, cara, o Ayuk é um cara complicado, né? Eu acho que ele mesmo que não seja verdade, né? Eu torço, inclusive, né? Porque o time já tá lascado por questões de lesões, né? Agora, por briga contratual e de ego, aí seria a pá de cal mesmo na temporada, né? Mas eu acho que o Ayuk é um cara que é complicado, assim, ele pode trazer esse tipo de aborrecimento, né? Ele não se importa, né? Como um wide receiver, quer dizer, ele se importa, né? Todo wide receiver é meio diva, assim, esses caras com grandes contratos. Mas tomara que isso não seja verdade, né? Tomara. A gente espera. E partindo agora, André, tentando ser o mais otimista possível, quais são as possibilidades ou chaves para a vitória do 49ers nesse confronto, na sua visão? Olha, eu já dei uma chave aqui, né? Eu acho que é o 49ers conseguir correr com a bola. Mas isso ao mesmo tempo
é uma grande limitação. Eu não acho que o Falcons, tô falando aqui, o Falcons é um time, é, é um bom time, é um time que está acima das expectativas comparadas ao início da temporada, mas não é um contender, né? O Falcons não é o Buccaneers, o Falcons não é o Rams, não é Seattle, inclusive, né? Inclusive Seattle, eu não sei se por nós sermos rivais, né? O Seattle é o time número um do DVOA, mas eu não acho que eles estão jogando essa bola toda. E só que a saída, na minha opinião, para ganhar esse jogo é de alguma forma conseguir correr com a bola, fazer o Christian McCaffrey produzir, tentar ser mais criativo, aproveitar o retorno do George Kittle, mesmo que jogue com o Mac Jones, é, aproveitar as vantagens que isso aí vai trazer, especialmente para jogo corrido. É isso. Eu acho que a chave desse jogo é essa. Se no jogo anterior já era esperado que seria muito difícil correr com a bola, aqui não. Aqui eu acho que é um pouco mais plausível, né? Não é um bicho do tamanho da defesa do Buccaneers. Eu compartilho da sua visão. Eu acho que assim, a gente não pode criar uma expectativa em uma defesa que vai ganhar jogos. O ataque vai ter que assumir esse papel e o domínio do ataque a partir do jogo terrestre, com controle de relógio, para mim é a saída mais viável para uma vitória. É a possibilidade mais real que o 49ers tem de uma vitória. Eu espero que a defesa não entregue, que não um substituto, mas que o Saleh consiga trabalhar numa resposta para a ausência do, do Fred Warner, que a nossa linha defensiva consiga produzir alguma coisa a mais ali também, mas que para a gente ganhar esse jogo, a gente vai estar completamente na mão do ataque. Para mim, não tem outro meio. Ou é isso, ou é perder o jogo. Não existe um É. meio termo. Eu acho que tem uma saída na defesa, e aí, nesse momento, é importante contextualizar que os 49ers têm bons jogadores bloqueando contra o jogo corrido, O que é pelo menos muito bom, em principalmente tese, sabendo que o né? Robinson está do outro lado. Isso. Eu acho que é questão de lotar o box para limitar ao máximo o Bijan Robinson, deixar o Michael Penix passar a bola enfim, né? A gente tá falando do quarterback lá, ele, né? E Exatamente. deixar o Penix voar. E isso Torcer para ele ser é precoce e entregar umas interceptações. exatamente. E é isso, cara. Acho que as possíveis saídas para esse jogo são essas, né? Tendo isso tudo em mente, André, o que você acha que vai acontecer nesse jogo? O 49ers ganha ou perde o seu placar? Olha, trazendo as odds do jogo, né? Que eu acho que é sempre interessante usar como parâmetro. São Francisco é favorito, tá? Menos 2,5 hoje na Eu não terça-feira, é sei claro que quem isso. que controla Las Vegas, mas esse cara tá maluco. Ou ele tem informações com as Ou ele tem clínicas de informações, reabilitação né? de Santa Clara. Eu falei com o André em off aqui, mas para os torcedores do 49ers é um excelente jogo para você apostar no Falcons, porque se o 49ers ganha, você fica feliz, e se o 49ers perde, você ganha um dinheirinho, já que o 49ers é favorito. Esse é E o o. famoso edge emocional. Exatamente. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que não vejo o 49ers favorito, mas também não acho que é um jogo mais complicado do que foi o jogo contra o Buccaneers. Então, meu palpite para esse jogo é vitória de São Francisco. E eu acho que vai ser uma vitória também apertada, mas vamos lá. O meu placar vai ser 28-24. É um jogo bem apertado. Como a gente estava desfalcado, eu quis perguntar também para o Glaucio o que ele achava. E assim como você, ele também está otimista e ele acredita que o 49ers vai ganhar de 24-18. Agora, eu não queria ser o estraga prazer, a pessoa que chama todo mundo para a realidade, mas eu vou fazer esse papel.
eu acho que o 49ers perde por pouco, mas infelizmente perde num placar, por exemplo, 19-21 para os Falcons. Eu acho que assim, o time sem o Purdy, principalmente especulando que o Purdy não joga, especulando que a defesa não consegue superar esse gap que o Warner deixou, para mim, infelizmente, é uma derrota. E o que me preocupa com isso, comigo falando isso, é quais são as pretensões para o 49ers agora na temporada, André? Visto tipo essa quantidade de lesão que a gente teve, mas ainda assim a gente sendo líder da divisão. Eu colocava que o São Francisco teria uma temporada bem sucedida se fosse chegassem aos playoffs, independente do caminho, por wild card ou ganhando a divisão. Eu acho que a briga pela divisão ainda tá muito aberta, é muito difícil. Se o São Francisco conseguir aí 5-1 na divisão, é muito difícil ele não ganhar a divisão. E tem possibilidades reais de conseguir um 6-0 dentro da divisão, reais mesmo. Eu acho que aquelas 3 vitórias que já aconteceram foram vitórias que podem ter salvado, digamos assim, a pretensão de playoffs, mas nada além disso, assim, em termos de expectativa. Para mim, se chegar aos playoffs, tá ótimo. Foi um ano positivo. E eu acho também que é a pretensão do time, né? No cenário atual, eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu não vejo o 49ers brigando por nada mais do que talvez um divisional round. É um time que conseguiu as 3 vitórias da divisão, que coloca ele em um excelente lugar para brigar pelos playoffs, mas tem uma dificuldadezinha leve ali por conta da qualidade dos outros times e dos desfalques que o 49ers enfrenta. Mas ainda assim é um calendário muito fácil que a gente tem pela frente, então dá para sonhar. Apesar dos desfalques, ainda dá para sonhar. André, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar para você, essa rodada que vai entrar agora, semana 7 da NFL, o que vale a pena a gente acompanhar além dos 49ers e o que para você vai surpreender nessa rodada? Olha, eu tô bom nisso aí. Eu falei que o Giants ia ganhar dos Eagles semana passada. Eu acho que essa rodada, cara, bons jogos. Além de Atlanta e São Francisco, eu acho que tem um Tampa Bay e Detroit na segunda-feira muito bom. Os 2 jogos da segunda-feira acho que são bem promissores. Tampa Bay contra Detroit, em Detroit, e Houston contra Seattle lá em Washington. Acho que são dois jogos que tem um potencial muito legal. Em termos de zebra, Só te interrompendo rapidinho, os Lions vindo de uma derrota para os Chiefs, um é, tanto quanto que a gente pode atribuir o mérito às zebras e não aos próprios Chiefs. Então eles vêm com sangue no olho, porque é um time que se considera, e eu acredito que a maioria ainda também considerem eles como os contenders, time que está querendo disputar o Super Bowl. eu vou lançar a braba aqui em relação à zebra, hein? Eu acho que a Arizona ganha de Green Bay. É Eu acho que eles, isso. eles vão cometer o crime lá. Agora, um que eu acho que, por mais que não estejam disputando na cabeça, mas vai ser um jogo legal de se assistir, vai ser Broncos e Giants, cara. Eu, assim, fiquei empolgado com a apresentação que o Giants teve. Foi uma zebra que você previu, e, assim, foi uma senhora zebra, porque ganhou com autoridade. E os Broncos, teve o jogo lá em Londres, então eles estão vindo de uma viagem bem grande. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo disputado esse. É verdade, hein? Broncos e É, Giants. esse aqui, cara, eu não sei qual é o próximo jogo dos Broncos, mas esse jogo aqui tem cara de trap game. Assim, é uma cilada, onde o Broncos chega assim, pô, a gente ganhou em Londres, vamos lá, vamos pra cima dele, jogo em casa, mas o Giants tá aprontando gracinhas, cara. E É, agora eu vou te falar a minha zebra da rodada, que vai deixar as pessoas, assim, chocadas. E vai culminar na demissão e talvez o repatriamento de um dos nossos coordenadores. Cara, o Browns ganha dos Dolphins no domingo.
e o nosso Mike McDaniels fica desempregado. Eu acho que Não ele sei se é tão zebra assim, né? Mas não é um também não acho que resultado é que se tão espera, zebra, né? mas é possível, hein? E é possível que a demissão aconteça, né? O Callahan já, já foi convidado a se retirar lá da comissão dos Titans. E é possível que isso aconteça. Acho que o McDaniel é o próximo, né? Coitado, tá? É, Lá o negócio já tá azedado mesmo. eu acho que inclusive ele vai ficar feliz, porque o Tyreek Hill saiu rindo depois de ter aquela lesão horrorosa na perna também na semana retrasada. E eu acho que ele vai estar se livrando de um problemão, porque o Tank Fortu aparentemente não deu certo lá em Miami. Será que o McDaniel vai ser o cara que vai trazer a solução para o nosso ataque corrido? Cara, eu vou te falar que ter ele como consultor ofensivo durante o restante da temporada me deixaria bem feliz caso ele fosse demitido precocemente, viu? Então vamos lá. Go Browns! Go Browns! Pessoal, por hoje é isso. Foi muito bom conversar com você, André. Infelizmente a gente não teve os nossos outros dois camaradas aqui, mas foi excelente. Semana que vem, se tudo der certo, o time está completo. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conversando comigo. Te agradeço, Nação Faithful, por estar acompanhando o nosso podcast. E até mais. André, manda aquele abraço. É isso, galera. Muito obrigado. Go Niners!